Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico das Escrituras Sagradas. No vídeo anterior nós falamos da língua e sobrou mais um pedaço que não coube no vídeo, então nós vamos aproveitar mais um pouco desta parte que fala da língua. Em Tiago 3, verso 5, está escrito assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja, um pequeno bosque pode se incendiar com uma faísca. E a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Veja, irmãos, a língua não é domada e não tem como controlar a língua. Somente o Espírito Santo pode controlar a língua. A pessoa não consegue segurar ela dentro da boca. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De maneira, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a violeta figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui em Romanos 3, verso 13, está escrito assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Veja o que é a língua, irmãos. Eu conheci um homem que nós estávamos na rua conversando e tinha uma vizinha, uma moça nova. E este homem virou e disse para nós: olha, esta mocinha, ela não vai demorar muito a aparecer com barriga. Mas sabe o que aconteceu? A filha dele engravidou. Irmãos, veja o que é a língua do homem. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que ser tardio para responder. E nós temos que ter os nossos ouvidos prontos para ouvir, porque nós não sabemos quando nós seremos respondidos com verdade ou com a mentira. Às vezes você fala uma verdade para uma pessoa, mostra a Bíblia, fala verdades bíblicas, e aquela pessoa, para defender o seu ponto de vista, aquela pessoa, ela
abre a boca para amaldiçoar a si própria. Ela mata a alma dela, porque ela vai ter que responder naquele dia por cada palavra ociosa que ela falar. Porque quando essa pessoa responde, ela não está respondendo quem está falando. Esta pessoa está respondendo às escrituras sagradas. Veja aqui o que fala em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Então, irmãos, a pessoa mais perfeita que existe, aquela pessoa calada, que você não vê falando nada, porque aquela pessoa não terá que responder. Porque existe esse tipo de pessoa caladinha. Eu já conheci muitas pessoas que são assim. Não abra a boca, calado, em silêncio. Então, esse é o tipo de pessoa mais próximo da perfeição, diz a Bíblia. Porque pela palavra sereis justificados. Então, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios por entendido. Quando Elias estava fugiu de Jezabel, aqueles capitães foram atrás de Elias e com aquela voz estúpida falava para Elias assim: homem de Deus, desça daí. E Elias dizia: se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu. E o fogo desceu e consumiu aqueles homens. E foi mais um grupo de 50. Homem de Deus, desça daí. E Elias disse: se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu. E o fogo desceu e consumiu todos aqueles homens. Vejam, irmãos, foram todos mortos pelo fogo por causa da bendita língua que não pode guardar dentro da boca. Tem pessoas que você fala da palavra de Deus e já tem resposta para tudo. A língua não cabe na boca. A própria pessoa matando a si própria. Mas quando foi aquele outro grupo, aquele homem teve humildade e reconheceu. Então Deus mandou que Elias descesse com aquele homem. Aquele homem teve audácia, ele teve humildade, ele se humilhou. É isso que Deus quer, que nós nos humilhemos embaixo da sua potente mão, nos humilhemos para a palavra de Deus e não ficar se defendendo e se contorcendo, dizendo blasfêmias contra a palavra de Deus, se matando aos poucos. Tem uma outra história que Davi mandou os seus soldados irem em uma fazenda, porque Davi tinha feito um favor para Nabal. E Davi pediu para que mandou seus soldados ir até Nabal para pedir algo de comer. E Nabal respondeu mal aos soldados e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha, e tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? E estes soldados de Davi deu a resposta para Davi. E Davi ficou furioso. Davi ficou furioso.
e disse para aqueles soldados: ajeite as suas espadas, nós vamos voltar lá. Veja, irmãos, o que a língua de Nabal fez. Veja o que a língua de Nabal fez. Ia morrer todo mundo por causa da língua daquele homem pervertido, orgulhoso. E Davi disse: é para matar tudo, não é para ficar nenhum animal sequer. Vaca, cachorro, homem, mulher, criança, o que tiver na frente, era para matar. E a esposa de Nabal sabia disso. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens temeram. Aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Davi era justiceiro na época de Davi. Ele era justiceiro. Então a mulher de Nabal apanhou bastante comida e chamou um dos seus empregados e ajeitou Então Abigail apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 passas de figo. Passados, e foi ao encontro de Davi com aquelas comidas. E quando Davi veio, Davi já vinha para matar Nabal e toda a sua fazenda. E aquela mulher se ajoelhou e pediu misericórdia, pois Abigail a Davi apresentou-se e desceu-se do jumento e prostou sobre o seu rosto e diante de Davi se inclinou. Veja, ela se humilhou. Veja a diferença. O que uma mulher faz na vida de um homem? Uma mulher sábia, irmãos. Joelhou, lançou-se a seus pés e disse: ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Nabal é ignorante. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da sua boca. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor a tua serva. Alma que o Senhor te explodiu, de vires com sangue. Veja, esta mulher se humilhou. Veja a boca dessa mulher, o que saiu? Saiu aquilo que estava dentro dela, ela não tinha orgulho. Às vezes esta mulher sofria com aquele homem. Quantas vezes aquele homem deve ter humilhado esta mulher com palavras lisonjeiras, palavras más, e aquela mulher suportou. E Davi disse para ela: por causa sua, você salvou toda a sua casa, porque nós iríamos matar todo mundo, não ia sobrar nada, nada.
Veja, irmãos, o que a língua faz. Quando Davi mandou Urias para a guerra, porque a mulher de Urias estava grávida de Davi, Davi ficou apertado e mandou Urias para a guerra. Então Natão, o profeta, repreende a Davi e disse que um certo homem só tinha uma ovelha, e aquele homem tinha muitas ovelhas. Então aquele homem que tinha 500 ovelhas tomou a ovelha daquele homem, falando isso para Davi. E Davi foi ficando nervoso com aquilo, e Davi disse: este homem deve morrer. E Natã disse para Davi: este homem é você, e palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei não pode voltar atrás. Natã disse para ele: você não morrerás, mas a espada entrará na tua vida, na tua casa. E foi o que aconteceu. Veja, Davi não perdeu a sua salvação por causa das palavras, porque ele era um homem ungido de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pagou cada semente que ele plantou. E esta palavra, Davi colheu esta palavra. Ele teve que colher esta palavra que ele mesmo sentenciou. Então, irmãos, o mundo foi feito pela palavra falada. A nossa palavra, ela produz algo. Ela cria. O mundo foi criado pela palavra. O Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. E nós somos pequenos deuses. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós vamos falar, porque nós vamos ter que dar conta no dia do juízo por cada palavra, principalmente por palavras que vai contra as escrituras. Muitas pessoas querem ganhar razão, não querem se humilhar, e responde às pessoas que vão falar verdades. Quando uma pessoa fala uma verdade, você responde aquela verdade que aquela pessoa disse, você não está respondendo àquela pessoa. Você está respondendo à palavra de Deus já. Você se torna inimigo de Deus. Você está indo contra você, você não está indo contra essa pessoa que disse. Então, muito cuidado. Se uma pessoa fala alguma coisa, dá palavra para você e você responde para ficar livre daquela pessoa, se sente ofendido, então você há de dar conta. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e nos dando forças, que Ele possa nos ajudar a sermos mais humildes, a nos humilhar perante a potente mão de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém.